Então, na quinta questão... Oi, Patrícia. Você quer fazer alguma pergunta, Patrícia? Não, então vamos continuar aqui. A alternativa correta da quinta questão é a alternativa C, né? O tecido cartilaginoso é ele que forma o esqueleto de animais como tubarão e raia. E eles apresentam também, esse tecido apresenta como característica C, ter uma resistência, se apresentar resistente e apresentar flexibilidade. Mas vamos continuar analisando as questões aqui, as outras alternativas. Letra D diz tecido propriamente dito. Não, né? Esse tecido é um tecido que tem uma consistência maleável. E hematopoético é o tecido conjuntivo, que diz respeito às células sanguíneas, né? Diz respeito ao sangue, que também faz parte do tecido conjuntivo. Sexta questão, estamos quase lá, quase terminando. O tecido conjuntivo possui 3 tipos de fibras: colágenas, reticulares e elásticas. Com relação a essas fibras, analise as afirmativas e assinale a alternativa correta, certo? Vamos lá. A alternativa A diz que as fibras colágenas, assim como as elásticas, são constituídas de microfibrilas de colágeno que se unem formando as fibras de colágeno, que por sua vez se unem formando as fibras de colágeno. Essa alternativa está certa ou errada? Está errada. Por quê? Onde é que está o erro? O erro está aqui. Ela diz que tanto as fibras colágenas quanto as elásticas são constituídas de microfibrilas de colágeno. A gente sabe que isso não é verdade, né? Colágeno, as fibras colágenas são constituídas por fibrilas de colágeno. Porém, as fibras elásticas são constituídas por subunidades chamadas de elastina, né? A elastina que vai formar as fibras elásticas e não fibras colágenas, tá? Então, a letra A está errada. Letra B. As células de órgãos, como o baço e o rim, são envolvidos por uma trama de sustentação constituída de fibras reticulares, cujo principal componente é a elastina. O que vocês acham? Certo ou errada? Oi? Também está errada. Por quê? Não é. Porque as fibras reticulares, elas não são formadas por elastina, tá? Quem é formada por elastina são as fibras elásticas. As fibras reticulares são formadas por fibras colágenas do tipo 3, tá? Fibra colágeno é formada pela subunidade tropocolágeno, que vai formar as miofibrilas de colágeno, que unidas irão formar as fibras colágenas. Fibras elásticas serão formadas por subunidades chamadas de elastina, e as fibras reticulares compõem o sistema colágeno porque são formadas por fibras colágenas do tipo 3 e não por fibra elástica. Tá? O principal componente das fibras reticulares não é a elastina, e sim colágeno do tipo 3. Entenderam, gente? Porque não pode ser nem A nem a B. Letra C. Os pulmões são órgãos facilmente sujeitos à expansão de volume, pois são ricos em fibras elásticas, constituídas de elastina, proteína, cuja principal função é dar elasticidade aos locais onde se encontram. O que vocês acham? Tá certa essa? Está correta essa. Tá. Correta, muito bem. Essa é a alternativa correta. O pulmão, ele é um órgão que está em constante, né? Que está em constante processo de expansão e relaxamento. Por quê? Quando a gente
inspira, né, e expira, o pulmão, né, ele sofre expansão e ele relaxa. Logo, ele precisa ter todo o aparato na sua parede para que, né, as células não se rompam, né, esse tecido não se rompa no momento que ele está expandido e para que ele volte para uma conformação normal. Logo, ele é uma estrutura com a sua parede enriquecida por fibras colágenas. Ele apresenta uma grande quantidade de fibras colágenas. Fibras colágenas, desculpa, gente. Fibras elásticas. E as fibras elásticas são formadas por elastina, certo? E a principal função da elastina é proporcionar elasticidade. O próprio nome já diz, né? Elástico. Elástico sofre extensão e relaxamento. A alternativa C é a alternativa correta. Mas vamos continuar analisando as outras alternativas. Letra D. Quanto maior a quantidade de colágeno nos tecidos, maior a elasticidade, como por exemplo nos tendões, onde o colágeno se distribui em várias direções. Essa alternativa está incorreta. Por quê? Qual é a fibra que proporciona uma grande elasticidade? São as fibras elásticas e não a fibra colágena. A fibra colágena proporciona resistência, mas ela não tem essa propriedade de elasticidade como as fibras elásticas. Então, está errado. A alternativa é: as fibras colágenas são construídas a partir das fibrilas reticulares, polimerizadas fora das células. Também está errada, porque as fibras colágenas não são formadas a partir das fibrilas reticulares. Muito pelo contrário, as fibrilas reticulares são formadas por colágeno do tipo 3, ok? Então não pode ser. Outra coisa errada aqui é que diz que a polimerização de fibras ocorre fora das células. Não, isso é um processo intracelular e não extracelular. Certo, gente? Todo mundo entendeu essa questão? Vamos para a última questão, então, para finalizar aqui a nossa aula. A sétima questão diz: os tecidos conjuntivos, devido ao fato de serem compostos por variados tipos celulares, desempenham diversas funções no organismo. Assinale a alternativa que apresenta apenas células próprias de tecido conjuntivo. Então, você vai assinar uma alternativa que apresenta apenas células do tecido conjuntivo. Ok? Alternativa A: linfócito, condrócito, osteócito, mastócito e célula caliciforme. Todas essas células compõem o tecido conjuntivo? Vocês acham? Sim ou não? Não. Não, né? Quem é a célula? Qual dessas células, uma ou mais de uma, que não compõe o tecido conjuntivo, que não faz parte do conjuntivo aqui na alternativa A? Vocês acham? É a célula caliciforme, tá, gente? A célula caliciforme é uma glândula unicelular, tá? Essa discussão aí da célula caliciforme foi vista lá no tecido epitelial, tá? Então, a célula caliciforme é uma glândula unicelular, ou seja, formada por uma única célula e compõe o tecido epitelial glandular. Então, não pode ser a alternativa A. A alternativa B: eosinófilo, fibras musculares, condrócitos, astrócitos e adipócitos. Tá certa essa? Todas essas células aí são componentes do tecido conjuntivo, vocês acham? Sim ou não? Vocês acham? Não, né, gente? Qual célula daqui não compõe o tecido conjuntivo? Fibra muscular. Fibra muscular é a célula que compõe o tecido muscular. É chamada de fibra, a gente vai ver na aula de tecido muscular. Por quê? Porque essas células têm um formato alongado, tá? Semelhante à estrutura de fibras. E os astrócitos? Astrócitos são células que compõem o tecido nervoso. Então, não pode ser a alternativa B. A alternativa C: eritrócitos, pavimentosas, linfócitos, adipócitos e leucócitos. Tá certa essa?
Vocês acham? Essa alternativa está certa ou errada? Meio ponto vai querer acertar. Acabou o tempo. Vocês estão dormindo, né? Estão com fome. Estão muito caladinhos. A letra C também está errada. Por quê? Qual é a célula aqui, ou células, que não compõem o tecido conjuntivo? A célula pavimentosa. A célula pavimentosa é uma célula que compõe o tecido epitelial. Tá? Então, não pode ser a letra C. Letra D. Eritrócitos, pavimentosas, fibroblastos, fibras musculares e eosinófilos. A gente já começa a descartar aqui, porque eu acabei de dizer que a pavimentosa não faz parte do tecido conjuntivo, e sim do tecido epitelial. Outra célula da alternativa D que não faz parte do conjuntivo é a fibra muscular, que a gente já viu lá em cima, que ela também não compõe o tecido conjuntivo, e sim o tecido muscular. Então, o que restou para a gente é a alternativa E, né? Fibroblasto, condrócito, osteócito, adipócito e leucócito. Então, essa alternativa aqui é a alternativa correta, gente. Deu para entender? Sim ou não? Eu sim, professora. Então, gente, Professora, repita a questão. A última A quinta questão. Qual questão? A quinta, porque caiu a internet ainda para acompanhar, por favor. Aqui para a quinta questão. Na quinta questão diz: tecido conjuntivo que forma o esqueleto de alguns animais vertebrados, como o tubarão e a raia, que se caracteriza, ou seja, que tem a característica de proporcionar resistência e flexibilidade, além de ser o único tecido conjuntivo avascular. Estamos falando do tecido conjuntivo, ou seja, todas essas características aí, resistência, flexibilidade, compor o esqueleto de tubarão e raia. Eu estou me referindo a que tecido? Epitelial não é, porque já diz que é um tecido conjuntivo. Letra B não é, por quê? Porque o tecido, a gente vê lá, acho que no ensino fundamental, né? Que o esqueleto que forma tubarão e raia é quem? É um esqueleto cartilaginoso, né? Como diz aqui a letra C. Tá? Então, a alternativa correta da quinta questão é a letra C. Por quê? Porque o esqueleto que forma tubarão, o esqueleto do tubarão e da raia, é quem? É tecido cartilaginoso e não tecido ósseo. A gente tem um esqueleto cartilaginoso. Por que não pode ser a letra D? Porque o tecido conjuntivo propriamente dito é um tecido bastante maleável. Logo, ele não pode ser utilizado para formar um esqueleto. E o hematopoético não pode ser porque é um tecido conjuntivo associado à produção de células sanguíneas, tá? Ele compõe também tecido conjuntivo, mas não forma nenhum tipo de esqueleto. Certo? Quem foi que pediu para repetir a quinta questão? Conseguiu entender? Entendi, professora. Obrigada. Gente. Alguém tem mais alguma dúvida? Bom, gente, então a gente termina a nossa aula por aqui, tá? Só relembrando que o assunto da prova é tecido epitelial, conjuntivo, cartilaginoso, ósseo e muscular, ok? Vou tirar o tecido nervoso. E a nossa prova será no dia 2 de junho. Semana que vem a gente vai fazer a nossa revisão e aí vocês vão estar, espero eu, completamente preparados, adequadamente preparados para realizarem a prova e desde já, né, eu vou desejar também uma excelente prova para vocês na nossa revisão, mas desde já eu gostaria de desejar para vocês uma prova excelente, tá? Que todo mundo consiga ter êxito e tirar uma nota muito boa.
Bem, gente? Então, boa noite e até a próxima aula, tá? Até semana que vem. Tchau, tchau para vocês. Obrigada, boa noite. Tchau, tchau. Tchau, professora. Obrigada. Tchau. Todo mundo.